Olá, pessoal. Nós estamos aqui para o nosso segundo encontro sobre cinema russo e soviético, não é? Promovido pelo CPC UMES Filmes. Não é? Nós realizamos o primeiro algum tempo atrás para discutir com o professor e ensaísta e pesquisador João Lanari, não é um livro muito importante que ele lançou, O Cinema para Russos, Cinema para Soviéticos, não é, que é um grande panorama, não no sentido do panorama da superficialidade, mas um belíssimo panorama do cinema feito na Rússia, né, até, na União Soviética, até 1958. E hoje nós vamos dedicar o nosso segundo podcast ao ator Sergei Bondarchuk, né, que se vivo fosse, estaria fazendo 100 anos. Né? Agora, dia 25, que é o dia exato em que nós estaremos fazendo essa conversa. Então, estão conosco, mais uma vez, o professor João Lanari, não é? Autor de Cinema para Russos, Cinema para Soviéticos, e o Igor Oliveira, do CPC UMES, né? Responsável pela maravilhosa coleção de DVDs que tem sido lançados nos últimos anos, que já tem 50 títulos. Então, nós vamos já começando com cada um dos dois. Primeiro, o Igor vai nos contar quantos dos filmes do Bondarchuk foram lançados em DVD pelo CPC UMES. Bom, vamos lá. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem está nos assistindo, independente da hora, né? A gente começou a lançar os filmes do Sergei Bondarchuk em 2018. Nós lançamos O Destino de um Homem, tá aqui, ó. Para quem está assistindo, vendo em vídeo, eu estou mostrando aqui quem não está assistindo, só ouvindo, eu estou mostrando aqui a capa do DVD. É o filme de estreia dele como diretor, né? Ele tem uma carreira, assim, muito mais créditos como ator do que como diretor, né? Mas foi como diretor que ele ganhou uma projeção internacional e a gente vai falar um pouco mais disso. O segundo filme dele que a gente lançou foi em 2019, foi o Boris Godunov, que é um filme já dos anos 80. Aqui a capinha. O Boris Godunov, que conta a história do czar que sucedeu Ivan o Terrível e toda uma história de um suposto filho do Ivan que teria voltado e está reivindicando o trono, uma história muito pomposa visualmente, mas uma história de muita intriga também, enquanto que O Destino de um Homem é uma história dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial e baseada na literatura do Mikhail Sholokhov, que assim, não dá para falar do Bondarchuk sem falar dele. Né? O Bondarchuk adaptou duas novelas dele, do Sholokhov. A segunda, nós estamos lançando em DVD agora no aniversário, né, daqui a alguns dias, que é o Eles Lutaram pela Pátria, que é um filme em que ele dirige, tem um papel de destaque, mas não protagoniza, é um outro ator, mas ele está entre os protagonistas aí, e é um filme que mostra um recuo de um destacamento do exército soviético voltando, que está sendo acuado pelos alemães voltando de Stalingrado. Eles Lutaram pela Pátria é muito interessante também pelo fato de que cada um dos 4 soldados que tem mais destaque ali no protagonismo, eles têm vivências muito diferentes, cada um veio de uma profissão, então vê-se muito o lado humano também desses soldados, conforme eles vão retornando ao território e vão lidando com a população local. É muito interessante isso no filme. E, assim, o nosso grande lançamento, acho que do ano, a gente pode falar, e a gente está muito feliz de ter dado assim o destaque de todo o merecimento que a obra tem, não que as outras não tenham, mas pela grandiosidade, né? É o Guerra e Paz, com o qual ele entre outros destaques e a projeção que ele teve internacionalmente foi por conta do Guerra e Paz. Foi um filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro em 68 e Globo de Ouro de filme estrangeiro em 69. E assim, é a maior produção da história do cinema em termos de valores corrigidos, em termos de grandiosidade, de filmagem, né? Porque
Hoje a gente tem as batalhas, grandes batalhas épicas hoje são filmadas muito com computação gráfica, né? E lá era na raça, né? Então a Batalha de Borodino está no terceiro volume do Guerra e Paz. O Guerra e Paz é um filme, né? Para quem não está habituado, é um filme de 7 horas, dividido em 4 partes. Então na terceira parte tem a batalha, que é filmada no próprio campo onde ela aconteceu realmente, né? E tem estatísticas, números gigantes, de número de figurantes, de soldados do Exército Vermelho participando, de uma técnica de câmera que ele usou, que nunca tinha sido usada antes, sobre o cenário, com cabos para as câmeras ficarem circulando entre o campo de batalha, e é considerada aí, porque houve, né, é outra história bacana de contar. Houve outra adaptação antes, que faz parte de toda a graça aí do Guerra e Paz, mas é a maior e mais fiel adaptação do livro do Tolstói, né? E então, nós Então, temos... na verdade, Igor, são 4 filmes, né, 4 títulos, e na mais verdade ainda são 7, porque o Guerra e Paz são 4 filmes, né, para compor esse todo de 7 horas e pouco, né? Então, mas será que o espectador vai comprar a caixa inteira com os 4 filmes ou pode comprar de um em um? Como é? Não, a gente está lançando os outros 3 filmes, então, voltando, Destino de um Homem, Boris Godunov e Eles Lutaram pela Pátria, estão saindo no formato de DVD. E o Guerra e Paz no formato Blu-ray. Tá? Por conta também da restauração recente, da qualidade que ele está, ele merecia uma edição em Blu-ray, ele também está contemplando o que hoje acabou, né? Hoje o mercado de home video, ele é muito alimentado, praticamente 100% aí, por colecionadores, cinéfilos que gostam de edição especial. Então, assim, é uma caixa com 2 Blu-rays contendo os 4 filmes, e vem com pôster, vem com cards colecionáveis, a embalagem está super bonita, é uma edição de primeira, assim, a gente está super feliz e ansioso para pegar logo, porque a gente faz todo o material, né, e manda para a fábrica e vê só a arte, né, assim, arquivos, né, a gente não pega assim logo de cara, então nós estamos bem ansiosos aí para que chegue logo nas nossas mãos. Nós vamos voltar a esses 4 filmes, mas agora vou pedir ao Lanari para falar um pouco do Bondarchuk como ator, né? Ele viu o Otelo, que é um título muito importante na carreira dele, não é? E também do Waterloo, que é uma mega superprodução de guerra que ele fez depois desse estrondoso sucesso do Guerra e Paz, né, que rendeu a ele, como você contou, o Globo de Ouro e o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então, ele estava com prestígio muito em alta e teve cacife para essa produção soviético-italiana e não me lembro qual outro país, inglesa, não é? Claro, porque tem atores ingleses e tudo, não podia ser francesa, porque é sobre a derrota do Napoleão, né? Os franceses não iam querer saber. Então, Lanari, eu queria que você falasse desses 2 filmes, do Otelo dele como ator e do Waterloo como diretor. Olha, assim, vou falar assim, não, é um prazer estar de novo aqui com vocês, né? Agradeço aí mais uma vez esse nosso empenho de promover o cinema russo-soviético, eu acho que realmente é um barato. Olha só, não, eu pensei, enfim, fiquei pensando durante a semana, né, da gente, como é que a gente, pelo menos assim, articular, né, uma vida tão cheia, né, enfim, de filmes, de projetos, né? O Bondarchuk é um super realizador, super ator, enfim, é muito difícil a gente sintetizar, né? Eu selecionei assim mentalmente assim alguns filmes que eu gostaria só de comentar, entre eles o Waterloo, o filme que você mencionou, e o Otelo também, do Milkevich, né? Mas eu gostaria de comentar assim, alguns outros filmes e comentar, digamos, a internacionalização do Bondarchuk, né? Bondarchuk era muito amigo do Orson Welles, né? Eles eram amicíssimos, os Orson Welles, né? Inclusive, ele chamou o Orson Welles para um papel de Luís XVIII, né? No Waterloo, que o Orson Welles está ótimo, né? Está ótimo. Eles se aproximaram em Cannes, né? Tiveram o Otelo, né? O Orson Welles estava filmando o Otelo, aquele Otelo do Orson Welles, aquela versão super particular, mas esplêndida, né? Quando o Otelo do Milkevich, né? Que o
que o Bondarchuk faz o papel, estreou. Então, é muito contemporâneo. Eles fizeram um outro filme junto, Batalha de Neretva, que foi um filme muito popular, muito importante, feito por um iugoslavo, né, na época. Mas eu gostaria só de selecionar alguns filmes, comentar muito rapidamente esses filmes que eu gosto, que é puramente gosto pessoal. Tem um filme chamado Michurin. Michurin é um filme que ele fez em 1949, do Dovzhenko. É um dos últimos filmes do Dovzhenko. É um filme que teve muito problema, porque tratava de um biólogo, um sujeito que... Michurin é o nome de uma pessoa que foi muito importante, que criou um sistema de irrigação lá na União Soviética, mas foi uma época que havia um sujeito chamado Lysenko, que era amigo do Stalin, que tinha um projeto muito específico para agronomia. Enfim, um filme que demorou para sair, mas foi um filme muito importante do Dovzhenko, que é um dos últimos filmes, é um filme poético do Dovzhenko, é um filme colorido. E o Bondarchuk tem um papel importante num filme muito legal, muito importante. Quer dizer, esse foi acho que foi o terceiro filme que ele fez. Eu estou vendo aqui o terceiro filme que ele fez. E veja que ele já pegando um grande diretor, que é o Dovzhenko, né? Pegando uma tradição de grande ator. Outro filme que é esse Otelo. Otelo é um must, né? É um filme com uma categoria. O diretor é muito bom, é o Yukovich, né? Que é lá da turma do FX também. O Yukovich é da turma do Trauberg e do Kozintsev, lá no início, né? Em Leningrado. Um diretor extremamente competente, culto, né? O Otelo teve um sucesso mundial muito grande, né? Ganhou o Prêmio Cannes, né? Um filme de primeira. E o Bondarchuk, então, aí alcançou uma espécie assim, de estrelato internacional, né? Um ator respeitado, muito respeitado em toda parte. Um outro filme que eu tenho um carinho muito especial, que eu acho que não é um filme russo-soviético, nesse caso, mas é um filme do Rossellini, Era Notte a Roma. Lembra desse filme? Você se lembra desse filme? Era a Noite em Roma, em 1960. O Rossellini tem um filme pacifista. O Rossellini mostra 3 sobreviventes na guerra, né? Um piloto inglês, um outro americano e um russo. E o russo é o Bondarchuk que faz. E os 3 se escondem num convento. É uma história sensacional e o Bondarchuk está ótimo. Ali a gente tem uma ilusão de uma paz mundial. Em plena Guerra Fria, é um filme que distende assim, totalmente qualquer tensão. Assim, e o Bondarchuk está perfeito. O filme é uma delícia. Esse filme do Rossellini é uma delícia mesmo. Um outro filme que eu também me lembrei, e agora eu vi que o Igor citou aí, que vocês já estão prestes a lançar, que é o Tio Vânia, né? O Tio Vânia do Konchalovsky, né? Que o Bondarchuk faz um papel, e esse é um filmaço, né? Um filmaço, é um Tchekhov de primeira, né? Konchalovsky é um dos maiores diretores, né, do cinema contemporâneo, lá começou lá, era parceiro do Tarkovsky, né, você sabe, né? E o Tio Vânia, eu me lembro que o Tio Vânia fez um sucesso muito grande no Brasil também, né? O Tio Vânia foi um filme que teve uma distribuição forte no Brasil, foi muito importante, foi muito legal. Um outro filme, finalmente, que eu gostaria, só para terminar aqui essa breve introdução desse pensamento assim da carreira do Bondarchuk como ator, né? Agora como diretor, é o Waterloo, que você mencionou agora há pouco, né? Waterloo, que é uma produção internacional poderosa, né? Dino De Laurentiis, né? Italiano, com coprodução inglesa também. Eu acho que aí o Bondarchuk realmente, talvez é o filme dele que eu mais gosto, ele como diretor. Gosto pessoal, mas eu acho que tem a questão da estratégia militar, como você mencionou agora há pouco na nossa conversa, né? É um filme, a Batalha de Waterloo, enfim, ali é impressionante. Tudo na raça, sem computador, né? Pessoas, toda a estratégia, a movimentação, aquele filme é uma aula de estratégia militar impressionante. Mas é também uma aula de composição de personagem, né? Eu acho que é o melhor Napoleão do cinema. Não me lembro de outro Napoleão com essa estatura, com essa ambiguidade, com essa tensão subjacente, né? O Napoleão voltando de Elba, né? E volta para aquela famosa campanha, né? Que ele tentou dar a última volta e acaba derrotado, mas todas as situações que o Napoleão está, enfim, é de uma incrível composição, como é a composição também do personagem do Orson Welles, né? Que apesar de muito breve a passagem do Orson Welles no filme, dá um tom assim de
de reverência, né? De, enfim, um rei completamente distanciado da realidade, né? E o Napoleão completamente atilado, né? E o Christopher Plummer também muito bom como o Duque lá, né, de Wellington, né? O rival do Napoleão. Eu acho um filmaço. Tinha assistido anos atrás também, mal me lembrava do filme. Enfim, assisti agora. Sensacional o filme, sensacional. Esse é enfim, eu acho que é um dos coroamentos do Bondarchuk. E eu acho que tem uma coisa interessante também, que é uma sequência do Guerra e Paz, né? É um Napoleão no Guerra em Paz, que reaparece no Waterloo, né? A composição do Rod Steiger do Napoleão é o melhor, acho que é o melhor Napoleão do cinema. Você se lembra que o Kubrick, né, pensou em fazer Napoleão. Napoleão é um mito, né, recorrente, né, não só nos hospitais psiquiátricos, mas também no cinema, né? Muita gente pensou em fazer o Napoleão, que é um personagem desses, né, de concentração de poder, mas é muito difícil fazer um filme do Napoleão, né? É um personagem, é muito fácil você ficar numa coisa especial, né, uma coisa coadjuvante, né? Napoleão nunca, né, E nesse filme do Bondarchuk, ele teve a coragem, né? Foi lá e colocou o Napoleão no centro do filme, né? O filme se organiza em torno do Napoleão, né? A gente sente enfim, a dificuldade, enfim, claro, ele estava num momento limite, mas enfim, aquela batalha tremenda acontecendo, né? Como é que as coisas foram, enfim, subvertendo, né? Muito interessante. Acho que é um filme de estratégia militar aliado com um filme de composição psicológica. Então, acho que ficou uma parceria assim, de linguagem que foi muito interessante. Eu acho que um filmaço, um filmaço. Esses são os filmes que eu queria, enfim, lembrar aqui, só para a gente começar a nossa conversa, né? Filmes que eu gosto muito. E tem um outro também, desculpe, pulei um outro filme que eu adoro, que é um filme do Ermler. Lembra do Ermler, né? Do Friedrich Ermler, né? Que é um diretor absolutamente importante também na história do cinema soviético, um dos maiores diretores, sem dúvida alguma. E tem um filme dele interessantíssimo, com o Bondarchuk no papel principal. Um filme de 1955, feito já depois da morte do Stalin. Um filme que tem uma sutileza de transição, digamos assim, política interna no filme, né? Porque a União Soviética começou a viver a primavera, né? A famosa primavera, uma certa distensão, e evidentemente isso refletiu no cinema. E esse filme, Bondarchuk faz o papel principal de um médico que se apaixona pela enfermeira. E os dois vivem um caso de amor, assim, mas um filme muito sutil psicologicamente. E ela, curiosamente, ela tem vamos dizer assim, uma cor de pele, uma etnia um pouco diferente, um pouco diferenciada. Tem uma distensão, digamos assim, uma ligeira subversão na composição dos personagens, que dá um tom muito sutil e que se comunica um pouco com esse clima de abertura que se vivia na União Soviética nesse momento. Um filme mais distendido, digamos assim. Não tem nenhuma tradução para o português oficial, né? Ele tem aquele nome, A História Não Acabada, não é esse? Pois qual seria a tradução em português? Acho que não tem, né? Em inglês é A História Não Acabada, né? Vocês têm esse filme? Não, por enquanto não. Eu estava até lendo sobre ele esses dias e aí você fica assim, você acaba achando algumas traduções do russo para o inglês, né? Então esse é o significado do título dele, né? Mas aí é sempre se eventualmente um dia a gente vier lançar ele, aí a gente vai ter que decidir qual que é o título. A gente, quando o filme tem um título original já foi lançado no cinema no Brasil ou foi exibido em alguma mostra, a gente procura fazer essa referência ao título anterior porque a memória das pessoas também está associada a exibições anteriores ou a mostras ou a passagem do filme pelo cinema. Mas quando não tem, a gente tem que decidir, né? Qual que vai ser o título do filme em português.
Agora, Igor, vamos falar então do Boris Godunov, porque é o terceiro épico dele, épico no verdadeiro sentido soviético da palavra, né? De grandes multidões, grandes cenografias, figurinos magníficos. O filme, o Boris Godunov, que é baseado no Pushkin, né? É de uma beleza plástica, chega assim a hipnotizar. Às vezes ela é até excessiva, de tão bonito, né? E ele é o protagonista e o diretor. Não sei como é que ele conseguiu energia para um épico tão complexo, o famoso filme da Era das Perturbações, lá, não é? Com a União Soviética, com a Rússia, o Império Russo em transe, não é? Totalmente desgovernado, desbaratado, com esse possível filho do Ivan e tal, do czar. E eu queria que você contasse um pouco. É um lançamento de vocês, está disponível. Acho que o público esse tem que assistir. Quem gosta de épico, né? Começando, claro, Guerra e Paz, que está saindo em Blu-ray, que é deslumbrante o filme, né? Você falou bastante dele, o Lanari falou bastante do Waterloo, que aí é uma produção mais italiana, porque de Laurentiis e tal, embora a União Soviética tenha entrado com o Exército Vermelho, com toda a infraestrutura, com estratégia de guerra e tudo, mas é um filme que não é um filme da Mosfilm, ela é uma parceira, é mais uma produção internacional. Agora, o Boris Godunov é o último grande épico dele mesmo, é uma trilogia, não por temática, mas eu digo de concepção do cinema como um grande espetáculo para os olhos, né? Então, fala um pouco do Boris Godunov. É interessante porque é isso que você está colocando, isso é recorrente que o Bondarchuk queira contar essas histórias, e é interessante a gente pensar que o Boris Godunov foi uma história que o próprio Pushkin ele cita que ele escreveu uma tragédia à la Shakespeare. Então, você fazer uma conexão lá com o Otelo e com o quanto que você percebe de referência nas atuações do Bondarchuk e nas escolhas dele, do drama mesmo, dessa tradição de drama, tá no Boris Godunov. Lá na década de 80, a gente já está com uma questão de, vamos dizer, de tecnologia e de sofisticação que possibilita figurinos muito deslumbrantes, né? Os adereços de cena, toda a direção de arte chama muita atenção. E chama atenção também, assim, aí falando mais da atuação dele, né? E é coisa de doido mesmo, você pensar como que todos esses diretores que são, a gente citou Orson Welles aqui também, que atuam nos próprios filmes, como é que esses caras fazem, né? Eles têm que ter primeiro um câmera ali, um assistente de direção de muita confiança para poder tocar o filme e atuar ao mesmo tempo. Mas o Bondarchuk, isso caracteriza outros momentos. Eu até acho que falei no episódio anterior um pouco disso, até porque ele filma muita adaptação de literatura. Ele gosta de usar o texto original, ele gosta de fazer o que seriam alguns fluxos de consciência, ele gosta de mostrar para a gente o que o personagem está pensando muito, assim. Tem diretores que escolhem justamente o contrário, colocar na sugestão toda na imagem e deixar acontecer dessa forma, como Hitchcock, por exemplo. Agora, o Bondarchuk, ele gosta de mostrar, por exemplo, Boris Godunov, ele está sendo vítima aí de uma espécie de uma intriga ali, porque chegou esse suposto Dmitri, que seria o segundo filho mais novo do Ivan Terrível, porque na história, a princípio, os dois filhos do Ivan morreram, por isso Boris Godunov subiu ao trono. Então, aparece esse cara, de repente, falando, não, eu sou o Dmitri, estou vivo, o trono é meu. E ele se vê numa conspiração gigantesca, porque alguns nobres ali
da Rússia falam, pô, vou com esse Ivan aí, vamos derrubar o Godunov. E ele faz questão de mostrar isso, né, com esse pensamento, com esse off dele, pô, será que de uma angústia crescente da família dele sendo acuada ali, e isso acaba sendo muito marcante na obra dele, não por esse motivo, aqui ele usou para uma finalidade, né, para mostrar como é que o personagem vai ficando cada vez mais desesperado, mas, por exemplo, no Destino de um Homem, que é um filme num formato de flashback, né, ele tá, então, é a história de um cara que acabou de viver todo o horror da Segunda Guerra e passou por situações assim extremamente trágicas, uma vida sofridíssima. Só que ele agora, no momento presente do filme, do Destino de um Homem, ele está caminhando com o filho dele contra. Ele precisa pegar uma embarcação e a embarcação vai chegar dali tanto tempo, 1 ou 2 horas. Ele encontra um cara na beira do rio esperando também e ele fala, pô, tem que esperar tanto tempo, então vamos fumar um cigarro e eu vou te contar a minha história? E aí o outro cara fala, pô, eu tô com... meu tabaco está todo molhado. Ele fala, não, eu tenho tabaco. Aí eles começam a fumar juntos e começam a conversar e aí ele conta a história toda. Aí vai para o flashback e aí sim tem sobreposta ali ao acontecimento dentro do flashback, ele vai narrando também, tem alguns momentos de narração em off para ele comentar o que ele passou naquela situação. E o Guerra e Paz tem muito também, né? Não só do Pierre, que é o personagem dele, mas de outros personagens na narração, principalmente nas conclusões de capítulo e em algumas situações em que ele quer sobrepor a grandiosidade da batalha com o que uma pessoa está pensando. Porque o Guerra e Paz ele também tem essa questão de... Eu acabei indo para um monte de filme, você me pediu Boris Godunov, eu estou... Não, vai tranquilo. O Guerra e Paz tem essa questão que era uma preocupação na produção desde o começo. O Mosfilme fez uma série de artigos que está no site. A gente pode colocar até referência aqui nos links do vídeo quando a gente colocar o episódio no ar. Eu acho que são 6 episódios, 6 artigos no site do Mosfilme sobre a produção, com detalhes, descrevendo como eram as reuniões, e um monte de foto, de documento. É riquíssimo. E lá eles falam muito disso, de como o Tolstói ele queria fazer uma história que descolasse da literatura que tinha até então, no geral, que é a literatura que contava esses grandes acontecimentos do ponto de vista de alguns indivíduos, geralmente indivíduos das classes dominantes. Ele queria dar a visão do povo. E aí, na hora de fazer a adaptação, tanto o Bondarchuk quanto o roteirista que escreveu com ele, agora eu esqueci o nome do roteirista, eles tinham esse desafio, porque falaram, como é que a gente vai adaptar e vai fazer um filme, porque o cinema pede muito protagonistas, né? Pede que a gente conte a história de pontos de vista, né? Então, eles tomaram essa decisão, claro que vai e vem muita coisa, tinha equipes de consultoria de militares sobre a questão de história militar, de equipamentos, tinha equipe de consultoria de cultura, que o próprio Gerasimov estava nessa equipe, tinha críticos literários, e aí cada hora vinha uma coisa, porque aí vinha os teóricos lá militares, os historiadores militares falavam, tem que melhorar, tem que pôr mais cena de batalha. Aí o pessoal da cultura falava, olha, precisa desenvolver mais a questão dos personagens. E eles dois lá fazendo o roteiro e ficando quase doidos. Imagina essa situação. Então, esse desafio de mostrar ao mesmo tempo, e ele resolve muito bem, mostrar ao mesmo tempo uma batalha grandiosa acontecendo em que você não tem uma perspectiva de um indivíduo, mas de todo mundo, porque assim eram muitos figurantes, são cenas gigantescas. E ao mesmo tempo você ouve uma espécie o pensamento de um personagem ele se destacando e aí essa cena vai caminhando para você chegar a esse personagem. É muito rico isso, é muito especial isso no Guerra e Paz, porque
porque faz diferença. No meio da batalha, no meio das explosões, dos canhões, né, você começa a escutar uma voz, né, em off ali, aquela pessoa está refletindo sobre aquilo que está acontecendo ali. Então, isso, para mim, todo filme dele que eu vejo, ele, principalmente os filmes que ele dirigiu e atuou, ele tenta colocar essa marca de que ele quer que o espectador veja o que aquele determinado personagem está pensando. Ele não quer só sugerir imagens, ele gosta de induzir também ao pensar, esse personagem está refletindo sobre aquele acontecimento. Posso fazer uma observação, Rosário? Eu acho isso interessante isso que o Igor falou, porque é o livro, né? O livro do Tolstói é isso, né? O livro, justamente, é a guerra com reflexões, né? As reflexões atravessam a guerra, né? Que eu acho que o Bondarchuk captou muito bem, né? Enfim, essa capacidade de reflexão, né? Sobre essa atividade de guerra, né? Esse épico guerra. Mas eu queria só voltar aqui também, só para esclarecer um pontinho, para agregar um ponto. Quando eu falo que o Bondarchuk, eu acho que ele tinha essa capacidade, né? De alternar esses grandes papéis épicos, mas também os papéis mais concisos, os papéis psicológicos, né? Volto a esse filme, A História Não Terminada, né? Esse filme do Ermeland, de 55. Na verdade, ele faz o papel de um engenheiro, uma coisa assim, que perde o movimento das pernas, fica paralítico. E ele se apaixona, então, pela enfermeira. E eles têm, um caso, né? E a sutileza psicológica da interpretação dele é impressionante, é muito interessante, muito forte mesmo. Carrega o filme, a moça também é muito boa, né? E inclusive aquele crítico, você se lembra aquele camarada que é o Kleiman, que é o Kleiman é o guardião do arquivo do Eisenstein na União Soviética, né? Naum Kleiman, que é um personagem muito interessante, é um crítico também. Eu fui ver o filme do Ermeland por causa do Kleiman. O Kleiman recomendou. Vejam a interpretação do Bondarchuk nesse filme, vejam como é que ela traduz uma transição histórica, vamos dizer assim. Transição histórica que enfim, depois da morte do Stalin, né, um clima de distensão. Como é que isso, de repente, entrou no filme e entrou na interpretação do Bondarchuk, né? Então, teve essa capacidade de captar, digamos, uma transição histórica com um minimalismo psicológico, né? Isso é muito incrível, né? Muito incrível, quer dizer, muito difícil de fazer, né? E ao mesmo tempo fazendo esses papéis shakespearianos, né? Otelo. Ele é um ator que era shakespeariano, era um ator que era tchecoviano também, quer dizer, tinha uma versatilidade, né? Que são grandes dramaturgos que tem a gente sabe que tem uma galeria própria, né? Um estilo próprio. O Bondarchuk transitava com facilidade nisso, né? Com facilidade de um polo a outro, né? Lanari, eu acho que você lembrou uma característica muito forte da obra dele, que é essa capacidade de internacionalização, de trabalhar com a Iugoslávia, tudo bem, era um país aliado da União Soviética, mas ele trabalhou com os italianos, com os ingleses, né? E com o México. Quer dizer, e isso eu acho que se deve muito à função política dele. Ele era uma pessoa extremamente ligada, ele foi para a guerra, né? Ele lutou 4 anos na Segunda Guerra Mundial e tinha uma identificação profunda com a Revolução Russa. Ele era um aliado profundo daquele sistema, né, do comunismo. Então, eu acho que isso atrapalha um pouco a avaliação da obra dele. Como ele foi muito poderoso, foi presidente da Associação dos Cineastas da Rússia por décadas, né? Acumulou muito poder e ainda dirigia. Era bonito, um homem bonito, uma estampa bonita, né? Casado com uma atriz maravilhosa que está no elenco fez o Otelo com ele, fez a Desdémona e está com ele no elenco, no imenso elenco do Guerra e Paz, né? Irina, não me lembro o sobrenome dela. Então, juntou coisa demais, poder demais, ser cineasta, ser ator. Trabalhou com muitos dos grandes diretores russos. Você citou o Dovchenko, com o Emler, ele trabalhou com o Michael Room também, né? Trabalhou com Konchalovsky. Konchalovsky está em plena atividade, acabou de ganhar um prêmio agora em Veneza,
não é? O Andrei Konchalovsky, irmão do Nikita Mikhalkov. Então, ele teve, e talvez por isso, ser ligado muito ao poder soviético, ele teve capacidade de fazer esse diálogo planetário aí com todo mundo. Dirigiu Ursula Andress, Franco Nero, grandes atores em várias produções, ou trabalhou com eles em elencos internacionais, não é? Então, ele teve uma trajetória muito rica. Quando você contou desse trabalho dele com o Rossellini, eu nunca tinha ouvido falar isso. Você vê que a vida dele a gente está descobrindo coisas. Talvez se não fosse esse centenário dele, a gente não tivesse marcado essa conversa para homenageá-lo, eu não saberia desse filme do Rossellini, porque ele acaba quase que soterrado por esses 3 grandes épicos dele, que são filmes formidáveis e o grande cinema espetáculo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessas intrigas dele, você que estudou o Degelo e Primavera, e esses vai e volta da história soviética, porque eu vou fazer aqui lembrar, acho que eu já até comentei isso em algum lugar, não sei se foi no nosso outro podcast, que que o próprio Tarkovsky, no filme, no documentário que o filho dele fez recentemente, o filho tem o mesmo nome do pai, né, Andrei Tarkovsky, ele realizou um filme e foi mostrado ano passado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E há um trecho em que o Tarkovsky lamenta ter perdido o Leão de Ouro em Veneza, porque, não sei se em Veneza ou em Cannes, seria a Palma de Ouro ou o Leão, num festival internacional, num desses 2 grandes, ele estava com Nostalgia, o filme que ele fez na Itália. E o Bondarchuk estava no júri, era jurado, e disse que aquele filme não era soviético, que aquele filme era italiano, né? E aí o Tarkovsky diz abertamente isso no documentário do filho, é um documentário póstumo, mas tinha isso tudo filmado, guardado, que ele foi prejudicado por um colega. Nessa altura o Tarkovsky já era um dissidente, né? Já estava na Itália, e da Itália não regressaria, né? Então, que você falasse um pouco uma análise política da trajetória dele, mas que isso também não diminua a riqueza da carreira dele como ator e como diretor e como gestor que ele foi, né? É engraçado que, bom, pelo menos era Notte a Roma, é um filme delicioso, digamos assim, a parte política muito mais abrandada, né? É 1960, né? É um filme a primeira experiência internacional dele, não é? Oi? É a primeira experiência internacional dele, né? Talvez seja, talvez seja, talvez seja. Mas ele já era muito conhecido, né? Já era uma celebridade, né? Mas talvez seja, porque é um filme muito, muito gostoso. Mas, enfim, eu acho que você tem toda a razão. O Bondarchuk, na década de 80, ele foi uma década muito turbulenta na União Soviética, né? Sabe, ficou tudo de cabeça para baixo, né? A perestroika e a glasnost, sobretudo, né? A abertura política, as coisas ficaram muito turbulentas. Houve uma comissão de cinema, né? Uma comissão que foi tirada dentro da União dos Cineastas para mudar tudo, inclusive, entre outras coisas, para tirar os filmes da censura, tirar os filmes da prateleira, né? Tinham mais de 200 filmes na prateleira, então a comissão reviu tudo. Quem foi o presidente dessa comissão foi o Klimov, Ellen Klimov, né? Que foi o diretor do Vai e Veja. E aí pintou um clima de caça às bruxas. Acho que pintou um clima de caça às bruxas. E o Bondarchuk, como era muito poderoso, como você citou, ele tinha muito poder, né? Ele fez Guerra e Paz muito jovem. Ele chegou cedo, né? Então, ele acumulou muito poder e tinha muito talento. Então, foi uma coisa que realmente foi não crescendo, né? Ele era o todo-poderoso do cinema soviético, uma das pessoas certamente mais poderosas. E a gente está falando de um cinema muito poderoso, né? Você sabe que os filmes do cinema na década de 70, filme que desse 20 milhões de espectadores era considerado mediano. Os filmes davam 30, 40 milhões de espectadores, né, com frequência. Então, era uma indústria muito poderosa dentro do sistema soviético. E aí eu acho que esse acúmulo de poder é difícil, né, você jogar com isso. Ele ficou muito colado na imagem do Brezhnev, né, na imagem da estagnação, né, naquela imagem, digamos assim, um certo favoritismo, as coisas paradas, estagnadas, enfim, uma crítica muito grande da inteligência, dos dissidentes, né, que foi se acumulando. Então, ele, identificado com a situação
ou com a estagnação, né, como é conhecido o período do Brezhnev, eu acho que ele acabou pagando um preço elevado por isso. E aí, quando teve a comissão, quando a coisa começou a pegar, né, na união dos cineastas, ele foi imediatamente cartado. Tem vários depoimentos das pessoas falando coisas horrorosas dele. Entendeu? Mas assim, aquela dentro daquele jogo político. Isso que o Tarkovsky falou é uma das coisas. Enfim, era um jogo político complicado mesmo, essa aterrissagem, né, do sistema soviético. Né? E aí, enfim, uma complicação que, de uma certa maneira, até hoje, né, estamos nessa. Foi 70 anos de uma história que, de repente, aterrissa, assim, né, aquela complicação toda. Agora, eu acho que, como você falou, né, eu acho que a gente, com a distância, eu acho que tem o talento dele, né, eu insisto de novo, esse talento não só nos grandes épicos, mas também nesses papéis mais psicológicos. Você vê que ele tinha uma consistência muito grande. Né? É um tremendo ator, isso não é a menor dúvida, um ator de top. Para começar, amigo do Orson Welles. Né? Então, o Orson Welles já é um filtro de gosto. Né? Nós que somos wellesianos, né? Então, né, se o Orson Welles gostava e respeitava, sobretudo, né? E, ao mesmo tempo, um grande diretor, uma grande capacidade de realização, né? Uma grande capacidade de gestão, como você falou. Né? Fazer esses filmes não é coisa fácil, né? Fazer essas produções, né? Quantas pessoas trabalharam no Guerra e Paz? Quantos extras? Eu estava vendo outro dia, acho que foram mais de 100 mil extras cedidos pelo Exército, não sei quantos, 12 mil extras pagos. Né? Os volumes são sempre... Né? Imagina gerir isso tudo, meu Deus, né? Né? E, ao mesmo tempo, fazer o roteiro de uma obra que é a obra, né? Guerra e Paz, né? Enfim, um livro que, sei lá, é um dos grandes livros da literatura universal, né? Realmente é muita responsabilidade. Então, acho que ele se saiu muito bem. Mas nesse contexto, final de 70 e 80, a coisa ficou meio... Inclusive, ele tentou fazer um filme no final da vida, que não conseguiu terminar a produção, né? O Dom Silencioso. O filme lá, né, que o Gerasimov tinha feito um filme genial, né? Que é um clássico da literatura soviética. Gerasimov fez um filme em 50 ainda, um filme em 2 partes, O Dom Silencioso. E o Bondarchuk tentou fazer uma produção nos anos 80, mas morreu antes de completar a produção. Né? Não conseguiu, que foi uma produção muito complexa, aí a situação política já estava muito complicada, economicamente, não deu para ele fazer o filme. Mas ficou isso, quer dizer, acho que lá, esse pessoal da Primavera, sobretudo, essa geração do Tarkovsky, né? que veio à tona no final de 50, começo de 60, ou até um pouco antes, o Kutsiev também. Esse pessoal tem uma grande birra do Bondarchuk, né? Porque o Bondarchuk, de repente, concentrou muito poder, né? E como também do Piriev. Do Piriev também era um camarada que vinha lá do stalinismo, tinha muita força também, e foi muito criticado pelos cineastas mais jovens. Né? São essas transições de geração, né? que acontecem com todo esse cenário político por trás. Né? O cenário político do gelo e degelo da União Soviética. Né? Como é que essas coisas se alternaram em termos de poder. Então, acho que Bondarchuk, enfim, ele ficou identificado com Brezhnev. Definitivamente, e isso pagou um preço por isso. Né? Claro. Igor, vamos então falar ainda mais um pouquinho do Guerra e Paz, porque está saindo o Blu-ray, né, para comemorar o centenário do Bondarchuk. E aí você tinha começado a lembrar, e nós mudamos de assunto, mas que você lembre, então, essa polêmica, né, de que o filme do King Vidor tinha feito muito sucesso na União Soviética, 30 milhões de espectadores, e os russos ficaram muito enciumados de ver um estrangeiro com um elenco norte-americano falando inglês, né, com uma história de Tolstói, quer dizer, foi mexer com o orgulho soviético, né, o orgulho eslavo. E aí eles, inclusive, a primeira filmagem de Guerra e Paz foi do Protazanov, na época muda ainda, né? Mas isso já tinha sido esquecido. O que estava acontecendo é que o público soviético estava apaixonado por uma Natasha que era a Audrey Hepburn, quer dizer, eles tinham que colocar atores russos falando russo e contando uma história russa. Não é? Então, lembra um pouco dessa história toda, como é que isso bateu e a sorte que, além de tudo, o Bondarchuk era um sortudo, né? Porque o filme foi uma explosão de sucesso. O filme, além de ganhar o Oscar e o Globo de Ouro, ele ainda foi um estrondoso sucesso de público junto ao mercado interno. Né?
E assim, o desafio também de um sucesso dessa magnitude para um filme, assim, vocês pensam hoje em que filme que seria lançado hoje com 7 horas de duração, 4 partes, quando acontece? E não foi assim, lançava um esse ano, outro teve, os anos eram colados, né, um no outro, né? Então tem isso também. Essa história dessa adaptação do King Vidor é engraçado porque o que acontece tem toda uma lenda, e aí você lê que aconteceu de um jeito no lugar, aí eu estava lendo esses artigos no site do Mosfilme, aconteceu de outro, que é essa história de uma espécie de uma carta aberta dos cineastas e de pessoas importantes na cultura da União Soviética na época, falaram, não, a gente tem que ter uma adaptação de Guerra e Paz feita aqui. E aí vai ser a mais fiel, a mais grandiosa, mais tudo. Essa história, ela acaba... eu estava lendo agora há pouco, confunde um pouco com uma outra. Tem uma carta que aconteceu também, aí não dá para saber se é a mesma, se é diferente, porque o Pire foi cotado para dirigir o Guerra e Paz. E aí eu não me lembro agora, porque assim, quando se colocou que ia fazer a adaptação e a grandiosidade dessa adaptação, uma participação do governo e do Ministério da Cultura ficou muito mais próxima do que com qualquer outro filme. Então, eu não me lembro agora como é que foi essa história. Não, no Piriev não, tal. E aí vem uma carta, sim, assinada por vários figurões lá da cultura da União Soviética, inclusive o Gerasimov, recomendando o Bondarchuk, falando, não, quem tem que dirigir é o Bondarchuk. E aí sucede-se daí uma série de... Esse material do site do Mosfilme é bem rico mesmo, porque tem um monte de documento explicando um vai e vem de coisas, das coisas mais conceituais, essa questão da língua é muito interessante, porque o Bondarchuk e o roteirista fizeram questão de, olha, francês vai falar francês, russo vai falar russo, e os únicos russos que vão falar francês são os aristocratas, os da alta sociedade, por causa do momento de conflito, eles estavam tomando contato com a língua francesa. O resto, o povo tem que falar só russo. Não tem essa história. Então, essas curiosidades, essas coisas da produção, é muita coisa, assim, muita coisa interessante que vai permeando tudo. Essa história que eu já contei dos consultores técnicos de história militar, consultores técnicos de literatura e o Bondarchuk tendo que lidar com os dois lados, né? E sabendo que era importante, ele também ouviu os dois lados por conta da fidelidade da obra, e até coisas assim muito práticas, né, da própria administração das cidades. Então, uma das coisas que teve que ser acordada com as prefeituras e o governo lá é que, assim, no inverno não ia passar o caminhão tirando neve, porque tinha que fazer um filme que, numa época que não tinha essa história de tirar a neve da rua, e tinha que ter bastante neve. Então, as cidades, as pessoas que viviam naquelas cidades e estavam acostumadas com o caminhãozinho passando, tirando a neve, tiveram que viver debaixo de neve enquanto estava filmando Guerra e Paz na cidade delas, né? Então, assim... isso é um pouco para a gente ter uma ideia do tamanho da magnitude da produção. A cópia que vocês estão lançando em Blu-ray é essa restaurada pela Mosfilme agora, que é uma coisa esplêndida, as cores perfeitas, foi um restauro magnífico, né? Foi restaurado em 2017, e aí também vem, além da imagem, que está espetacular, o som 5.1, né? Então, isso, para um filme com esse apelo sonoro de batalha dos canhões, os famosos canhões lá do 1812, assim, o som 5.1 faz uma baita diferença. A gente exibiu, né, na mostra de 2018, a gente exibiu logo depois da restauração. Foi complicado, a gente quebrou bastante a cabeça para
pensar como que a gente ia exibir. A gente queria que, na medida do possível, todo mundo que tivesse disposto a ir lá assistisse os 4 episódios, não pegasse a coisa picada, assistiu só o terceiro, só o segundo e tal. Então, nós exibimos aí num dos períodos mais nobres da mostra, que foi o sábado e o domingo, numa sessão no meio da tarde e outra sessão à noite. Então, foi bem, bem legal. Bastante gente conseguiu ver inteiro, mas algumas pessoas também não se importaram, queriam ver um trecho e agora vão poder assistir em casa, que agora a gente só está podendo assistir em casa, né? Mas vão poder assistir assim, em alta definição, como o filme merece, né? Porque realmente a restauração ficou espetacular. E é interessante essa coisa toda que a gente estava falando da adaptação anterior do King Vidor e posteriormente o sucesso do Guerra e Paz, porque é ali que o Dino de Laurentiis chama ele para fazer o Waterloo, né? Ele fala, pô, esse cara, eu tenho que chamar esse cara para fazer um filme comigo, né? Era um grande produtor, Dino de Laurentiis, né? Aí é que ele chama o Bondarchuk para fazer o Waterloo logo em seguida, né? Então, o Guerra e Paz, ele dá para a gente falar um pouco assim de que a carreira dele, o desenvolvimento todo dele dentro da União Soviética e como ator acontece dos anos de 50 a 60 e de 60 a 70, principalmente com o Guerra e Paz, é que ele ganha a projeção internacional e aí faz uma série de projetos que, inclusive, não só o Waterloo, mas outras parcerias do Mosfilme com a produtora do Dino de Laurentiis, que é o Sol Branco do Deserto, que é a série Libertação. São outras Libertação, nós já exibimos 2 episódios. Libertação vem sendo restaurado também, são 5 partes, né? Então a gente pretende aí mais para frente trabalhar e exibir tudo, enfim. Mas são outras parcerias importantes que vêm não só com ele participando, mas para o cinema soviético rendendo outras coisas importantes, né? Por conta do Guerra e Paz. Lanari, você vai ter o Bondarchuk como um dos personagens do 2º volume do Cinema para Russos, Cinema para os Soviéticos, porque no primeiro volume, que já está à venda desde o ano passado, né, você vai até 1958. Como ele estreia como diretor em 59 e vai até 94, quando ele morre, né, aos 74 anos de idade, você o terá como personagem, né? E, dito isso, nós vamos, todos, eu inclusive, porque não conheço a fase final da trajetória dele como realizador, né? Não conheço os filmes, eu vi que ele fez 2 filmes inspirados na obra do John Reed, dessa paixão dele pela obra literária, e no caso do John Reed, por grande épico da Guerra Mexicana, né? da Revolução Mexicana de 1910, e Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, que é a Revolução Bolchevique, né? Que ele foi repórter nos 2 lugares. Eu conheço o México Insurgente do Paul Leduc, mas não conheço o México em Chamas, que o Bondarchuk dirigiu. E não conheço esses 10 Dias que Abalaram o Mundo, dele também, da fase final. Então, acho que para a gente encerrar, eu vou pedir que cada um dos 2 fale um pouco, então, dessa fase final da vida dele. Se quiser destacar mais algum filme, algum aspecto curioso da trajetória final dele, né? Depois do Boris Godunov, que, aliás, pega esse momento que o Lanari tão bem descreveu, né, a Glasnost, né? O governo Gorbachev começa em 86, né? 86, e o filme é de 85, 86, quer dizer, ele ia lançar um épico de alma soviética, da grandeza soviética, no momento em que o país estava sendo profundamente questionado, até não deve ter ido nem tão bem de público, porque o estado de espírito da União Soviética era outro naquele momento. Na verdade, essa questão toda, ela faz com que o filme nem estreia na União Soviética, né? O filme estreia em Cannes primeiro e depois é exibido na União Soviética. É o mesmo ano em que ele é afastado da União dos cineastas. Então, Mas você tem dados se prejudicou ou não a carreira do filme? Assim, o filme estreia no próprio país dele quase que um ano depois, com certeza, assim, eu não tenho dados de bilheteria, essas coisas, mas com certeza é um filme que a gente está descobrindo depois nesse sentido, né?
Ele um dos maiores festivais de cinema do mundo recebe o filme e o próprio país não recebe, assim, é meio uma coisa parece vista grossa, assim, mas prejudica, não tem jeito, né? Olha só, Rosário, só me resta juntar a você, eu também curiosíssimo para ver os filmes dele em cima do John Reed, né? O John Reed é um cara fantástico, né? Eu gosto muito do filme do Warren Beatty. Você gosta do filme Gosto. Reds, né? Filme, um belo filme. Belo filme, né? Eu acho que... E o Leduc é um clássico, né? O Leduc, enfim, todos nós gostamos também. Então, ter o Bondarchuk nesse trem vai ser fantástico. Eu também, curiosíssimo, eu nunca assisti. Tenho maior... No YouTube tem uns trailers muito ruins, com uma qualidade péssima. Tem um trecho assim de 5 minutos, com um pedaço de cada filme. E assim, tem coisas grandiosas. Nesse dos 10 dias que abalaram o mundo, tem uma cena assim, que é a cena do momento da Revolução. Assim, é muito ator, assim, é grandioso. Assim. Eu fiquei super curioso de ver, só que é horrível. Então, 5 minutinhos. É tipo como se fosse um spot de televisão para divulgar os filmes, entendeu? Mas é muito ruim a qualidade. Legal. Bom, então, poxa, esse vai ser a grande tacada da CPC Umes, né? Esses filmes são difíceis porque são coproduções. E o Mosfilme, ele tem, assim, às vezes acontece, e para o bem, como é o caso do Vai e Veja, que é da Belarus, que é uma produção da Bielorrússia. Ali ele tem, mas nesse caso é uma produtora mexicana mais uma produtora espanhola, né? Nesses filmes também, tá. são 3 produtores, então é mais, mas nunca perdemos a esperança, né? Só uma lembrança com relação ao primeiro filme dele, o filme de estreia de 59, O Destino de um Homem, né? Quer dizer, a vocação dele para o épico é total, embora o Lanari tenha feito esse matiz de que ele fez também filmes assim com perfil psicológico, trabalhando bem personagem e tal, mas a paixão dele, o fato de ele ter lutado na Segunda Guerra Mundial e tudo, ele tinha uma paixão pelo épico, pelo que você está dizendo. Os trechos que você viu na internet são 2 guerras épicas, né? A de Pancho Villa e Zapata, no México, e a Revolução Bolchevique, né? Nos 10 dias que abalaram o mundo. Mas, para voltar ao Destino de um Homem, o primeiro longa dele, que você descreveu, a pessoa, o soldado, né? Ele encontra o amigo, vão fumar um cigarro e relembrar o que foi a história dele na guerra. E eu assisti recentemente 3 épicos de guerra, séries de guerra na Netflix, não é? E uma delas, muito boa, britânica, tem o episódio da Batalha de Stalingrado, muito bom, muito bem feito. Acho, não é porque eu tenho um interesse imenso por essa batalha, porque eu li uma vez, há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, um artigo de Joel Silveira, um grande jornalista brasileiro, sobre essa batalha. Ele tem um dos mais belos textos da imprensa brasileira sobre essa batalha. Ela ganhou o poema de Carlos Drummond de Andrade. Essa batalha ela ficou no imaginário mundial, né? E eu fiquei prestando atenção nessas 2 séries que me ensinaram muito, porque eu era uma pessoa que não gostava de filme de guerra, mas eu sou casado com o Luiz Anioríquio, que é um dos críticos de cinema do Estadão, e ele é apaixonado pela Segunda Guerra Mundial. Ele lê tudo que sai, todas as biografias do Churchill. Ele é apaixonado por esse assunto. E com ele eu aprendi a me interessar por isso e estou encantada. E vendo o episódio da Batalha de Stalingrado, 2 aspectos, um que está no filme do Bondarchuk, né, o longa de estreia dele como diretor, que é a questão dos prisioneiros. Eu nunca atinava para os prisioneiros. A gente sempre vê os estrategistas, os generais, né? Nos filmes norte-americanos, um plot de uma história romântica no meio da guerra e as batalhas e tal. E eu notei 2 coisas. Esses documentários dão muita ênfase à questão dos prisioneiros e, no caso da Batalha de Stalingrado, o fogo. Como o fogo é uma presença espantosa nas guerras soviéticas, nas guerras russas, nas guerras que os russos estão envolvidos. Então, assim, Stalingrado arde em chamas
dias seguidos, né? E isso está no Guerra e Paz, né? Quando eles põem fogo em pontos estratégicos de Moscou para queimar os armazéns, as áreas que pudessem dar mantimentos e dar alimento para o exército de Napoleão, né? Então, e com relação ao prisioneiro, que o personagem do Bondarchuk, que é o protagonista do O Destino de um Homem, ele é feito prisioneiro e vai trabalhar como mão de obra escrava, entre aspas, dos nazistas, né? E eu falei, mas que coisa interessante, nunca tinha tentado para o papel dos prisioneiros. A gente pensa que prisioneiro fica lá no cárcere, na prisão, dos campos de concentração, não é? Mas os soviéticos, por que ele deu tanto relevo para isso? E era isso, eles precisavam de mão de obra para construir os apetrechos da guerra, né? Os tanques, as munições e tal e tal. E vendo essas 3 séries, que eu recomendo, estão na Netflix, para quem se interessa pelo cinema soviético, pelo cinema de guerra, que é um tema recorrente no cinema soviético e deve ser tema de um dos nossos próximos podcasts nessa linha com o CPC UMES, né, do cinema soviético e as grandes guerras, os grandes conflitos mundiais. Então, eu fiquei muito atenta por isso. E eu agora vou rever O Destino de um Homem para prestar atenção melhor naquela parte em que ele é feito prisioneiro, né? Nessas 3 séries, há um outro detalhe muito cruento, que a vingança era um elemento que foi praticado tanto pelos nazistas, o eixo, quanto pelos aliados. Quando eles sofriam demais num determinado conflito, determinada batalha, depois eles aprisionavam os nazistas e matavam os nazistas também, feitos já prisioneiros desarmados. E o eixo nem se fala, o eixo fazia isso também e muito, né? Então, é um universo apaixonante. Eu peço que vocês façam, então, as considerações finais e lembrando aos nossos espectadores ou ouvintes que futuramente nós faremos, então, um podcast sobre o cinema soviético, cinema russo e soviético e as grandes guerras. Só fala do seu artigo que você escreveu sobre as 3 séries, porque foi lendo o seu artigo que eu fiquei com vontade de ver as séries também. Você escreveu, né? Essas séries que você está citando, você escreveu um artigo sobre, né? Primeiro, eu quero... do que você está colocando aqui, por causa do nosso tempo, né, também. Primeiro, eu quero lembrar aos espectadores que leiam na HP, né, Hora do Povo, um magnífico artigo do Sérgio Torres, né, da equipe do CPC UMES, sobre a trajetória de Bondarchuk. Minucioso, detalhado, muito bem pesquisado, muito sedimentado. Então, leiam sem falta, que vai ser um enriquecimento, um complemento para essa nossa conversa. Com relação a esse artigo que eu escrevi para a Revista de Cinema sobre 3 séries, né? Uma chama Segunda Guerra em Cores, a outra chama Segunda Guerra em Colores, em espanhol, para diferenciar, a diferença é só de nomes, de idioma, aliás, o nome é o mesmo, e a terceira é o Círculo do Mal, sobre o grupo de grandes generais, marechais e pessoas que cercaram Hitler, né? Goebbels, gente desse naipe, né? Então, as 3 séries se complementam. A melhor de todas é a Segunda Guerra em Cores, né? Em português, porque essa é uma série britânica com grandes estudiosos da guerra, principalmente britânicos, tem norte-americanos também, tem um russo muito bem informado. São os maiores estudiosos da história da guerra, né, da Segunda Guerra, e com imagens maravilhosas, colorizadas para atrair os públicos de nossos dias, né? Essa é disparada. No capítulo dedicado a Stalingrado, já falei e reafirmo, é primoroso. Tem um também sobre a destruição de Dresden. Não havia necessidade de se destruir Dresden. A guerra já estava bem adiantada, os aliados já estavam mesmo para vencer, e Dresden era um polo cultural, não era uma cidade militarmente importante. E os aliados bombardearam. A série não passa a mão na cabeça de ninguém, ela mostra os 2 lados, coisas que se faz na guerra, né? Mostra o papel da mulher na guerra, principalmente a mulher soviética, como sniper, né? Como lutadora mesmo. Isso para nós que somos feministas atrai muito, é uma coisa muito forte.
E esse aspecto da vingança. E outro aspecto que me chamou bastante atenção, eu, porque sou neófita, talvez os grandes conhecedores da Segunda Guerra Mundial digam, mas ela está achando novidade no que todo mundo já sabia. Mas é o uso de drogas, remédios fabricados tanto pelos alemães e também um pouco pelos americanos para manter os soldados acordados para 2, 3 dias seguidos de combate. Né? Eu nunca imaginei isso, que Hitler tivesse mandado fabricar um remédio que mantivesse os exércitos dele ativos por 72 horas. O cara não podia dormir, estava, né, adrenalinado para aguentar o combate. Então, são aspectos curiosíssimos. La Segunda Guerra Incolores, ele é mais tradicional, tem narração off e tal, mas também é bom, tem bons episódios. E o do Hitler, o Círculo do Mal, esse é espantoso, ele tem recursos muito espetacularizados, ele faz reconstituição com atores, mas nos dá informações espantosas. E as 3 têm materiais de arquivo magníficos. Quando eu li o livro do Lanari, o Cinema para Russos e Cinema para Soviéticos, e o livro de Aylaida, o Kino, né, o filme russo e soviético, eu fiquei impressionada com os capítulos dedicados à guerra. A União Soviética se entregou de corpo e alma à documentação da guerra. Né? O Carmen, os grandes cineastas soviéticos se transformaram em cineastas de guerra e os ficcionistas foram para as partes distantes do país para continuarem seus filmes longe do palco da guerra. Né? E, então, esse material soviético deve ter vindo todo agora para abastecer as imagens desses 2 documentários, A Guerra em Cores e A Guerra em Colores. Né? Então, assistam também. E eu digo a você, Ladari, que eu vou sair direto atrás desse filme do Rossellini. Agora eu estou curiosíssima, e o do Emmerich também. Né? Então, vocês façam as palavras finais para a gente se despedir, que hoje começa o Festival de Gramado. Vocês só vão assistir esse vídeo no dia 25, que é o dia do centenário do Bondarchuk, mas hoje começa o Festival de Gramado e nós teremos agora maratona cinematográfica e vai somar seu Festival É Tudo Verdade. Esse segundo semestre do Brasil está punk. Vamos lá. Olha, complementando aqui, deixa eu rapidamente. Acho que a gente já deu para ter um gostinho aí do que vem por aí, né? Eu acho que eu estou com o Zanin também. Eu adoro esse assunto da Segunda Guerra, sobretudo Segunda Guerra. Eu também leio, devoro tudo também. Eu acho interessantíssimo todas essas facetas, essa grande tragédia, né, humana, né? Tragédia descomunal, da qual a União Soviética foi abaladíssima, né? Abaladíssima, né? Eu acho sensacional. Tem um livro, só uma coisa que tem um livro de uma pesquisadora americana muito importante, Denise Youngblood, que é só sobre filmes de guerra soviéticos. Ela faz uma leitura fantástica. Quando a gente for explorar esse assunto, eu vou usar muito o livro dela, que é muito interessante, muito legal. Como é o nome, Lanari? Chama-se... O nome dela e do livro? O nome dela é Denise Youngblood. Ela é americana, já está aposentada, mas dava aula lá em Rhode Island, eu acho. E o livro chama-se União Soviética na Guerra, Soviet Union na Guerra, no filme Cinema Industry, uma coisa assim. Ela é especializada em cinema. Ela tem vários livros de cinema, enfim, cinema soviético, conhece muito o assunto. Enfim, eu acho que são grandes filmes, eu acho que a gente vai ter aí um super tema para conversar, viu? Eu já estou de olho, porque realmente filmes, a gente já tem esse gostinho, já consumimos Bondarchuk, mas tem cada filme sensacional, né? Tem cada filme, porque viveram-se grandes tragédias ali, né? Foi uma coisa, o que eles passaram, os russos ali, não é mole, né? Não é mole mesmo. Então, é um negócio, aquilo que a gente conversou há algum tempo atrás, no Brasil a gente não tem a menor noção disso, né? Em termos assim de experiência humana, experiência do cotidiano, digamos assim, né? Essa tradição oral, porque nós não temos, nunca tivemos numa guerra, né? Uma guerra para valer. Ali é uma coisa que pegou, todo mundo teve envolvido, é uma loucura mesmo. Então, eu acho que e o cinema realmente traz isso com uma força fantástica. Acho que vai ser um grande podcast também. Um abraço.
Bom, eu primeiro queria agradecer a vocês mais uma vez. Acho que esses papos, assim, já visto o sucesso do primeiro episódio lá, que continua tendo acessos, é importante, né, para que as pessoas, né, quem sabe as pessoas não estão tendo um primeiro contato a partir dos episódios, indo procurar os filmes. A gente sabe o quanto o João, quando fez a pesquisa, enfim, a Rosário mesmo agora que está se debruçando para o filme soviético há algum tempo, a gente sabe o quanto é difícil, né, achar esses filmes para assistir em boa qualidade. E a gente tem muitos desses filmes que a gente está trazendo e nunca passaram aqui, nunca foram lançados, com a melhor qualidade de imagem e som, com legenda traduzida direto do russo. Então, eu queria terminar convidando para o pessoal conhecer mais desses filmes do Bondarchuk, que nós já lançamos e estamos lançando agora, né, por conta do centenário. Então, Primeiro Destino de um Homem, o filme de estreia, Boris Godunov nós lançamos ano passado, e agora estamos lançando Eles Lutaram pela Pátria e o Guerra e Paz. Todos, exceto Eles Lutaram pela Pátria, mas vai ter em breve também. A gente tem aqui no canal os trailers, para ter um gostinho. E a gente tem os DVDs à venda lá no nosso site. Mas a gente está fazendo trailers de todos os nossos filmes, porque a gente entende que é importante também, como as pessoas estão tendo primeiro contato com muitos filmes, para conhecer, ver um trailer bacana, saber do que se trata, saber que tem filmes diferentíssimos assim, tem western de comédia, tem comédia romântica, comédia de musical. Então tem a cinematografia russa e soviética é fortíssima em temas que são caros a eles, como o tema da guerra que a gente falou aqui, mas tem muito mais. Então eu termino agradecendo quem tá nos assistir, vai nos assistir, vocês dois, e chamando o pessoal para conhecer o nosso trabalho mais uma vez, conhecer os nossos filmes aí e mergulhar nesse cinema que é tão rico. Até mais.